Ré, Sou um compositor de Santos, um compositor provinciano da província de Santos. Acho legal isso. Quero ficar conhecido como um compositor de Santos, Gilberto de Santos, como tem Tales de Mileto, né? Fulano de Tal, em outros lugares. Em Santos, a Avenida Conselheiro Neves, 809. Um prédio que era de um correio que tem ali, era pegado ao Colégio Salamares. Uma daquelas casas até foi sede do PT no passado. Naturalmente a casa já foi derrubada. Por sorte, uma amiga minha fotografou essa minha casa. Eu nunca tinha tido essa ideia. E eu guardo uma fotografia da casa antes dela ter sido derrubada. Em frente morava a família Silveira, o Valdomiro Silveira. Ela tinha já 8 anos, né? Nasci em 22, em 31, 8 para 9 anos. Voltei para as delícias de Santos, praia, noites enluaradas. Me lembro uma noite namorada da minha irmã ali na rua, edifício Olímpia, que eu morava ali na rua Olavo Bilac. Acordamos 1h da manhã, meu namorado fazendo uma serenata, coisa bonita, coisa que não se faz mais. Né? Edifício Olímpia, está lá, hein? Terceiro andar, às vezes passo lá, olho lá para cima, naquela parte mais da rua Olavo Bilac, não a parte da frente. Em 31, a gente mudou para Santos em 31, né? O verão de 31. Ia muito a cinema. Minha mãe ficou viúva e ela gostava muito de música e cinema. Então, e um dia me levava, eu era um menorzinho, né? Ela ia e me levava. O Cine Teatro Cassino. Um belíssimo teatro que tinha uma forma de um teatrinho minúsculo. Tinha até camarotes, frisa, mas tudo pequenininho. Era daquela continuidade ali, que vem dali até a frente, que é o Atlântico Hotel, né? No meio tinha o cassino, né? Onde eram os antigos Iporanga, tem cinema. Ali na entrada, na bilheteria, antes de você entrar na sala, tem uma fotografia enorme de Santos dessa época. E você vê o telhado desse cinema aí, que ele abria, aqueles dias de verão, né? Porque naquele tempo a gente ia, no verão, nesse verão santista, o cinema, de paletó e gravata. Já pensou? E o cinema não tinha ar-condicionado. Né? Então esse já era uma salvação, porque ele abriu o teto, refrescava bastante. Né? Ele era usado como cinema, mas era um teatrinho. Então quando tinha qualquer coisa de teatro, ele era usado. E eu vi nesse teatro nada mais, nada menos que o Brailovsky, Alexander Brailovsky, um famoso pianista da época, que tinha até fama de ser tuberculoso. Outros diziam que ele fingia que era tuberculoso para parecer Chopin, assim. E entrar, diziam que quando ele entrava na sala, ele tinha passado um pouco mal no camarim. Corriam umas histórias assim, mas ele tocava muito bem. Teatro precioso, lindinho, passava cinema, mas era teatro. Passava cinema quando não tinha teatro, né? Mas quando veio um Brailovsky, ele tocou ali. A Madalena, eu vi 4 palestras da Madalena Tagliaferro ali. Falou sobre Debussy, Chopin, Beethoven e Brahms, explicou a obra deles e ainda tocou em seguida ali,
durante a guerra, em pleno blackout, parecia que ele estava em Casa Branca, assim. E, pois bem, me derrubam essa maravilha rara para fazer um cinema. Mas já era um cinema. Nas horas vagas era cinema. Tinha pouco teatro, sempre teve pouco teatro, né? Poucas coisas, atividade teatral aqui sempre foi fraca. Então o grosso era mesmo cinema. Quando tinha um teatro, um pianista, tudo bem, fazia ali. E derrubam aquilo ali para fazer. Derrubar um cinema para fazer um cinema, pelo amor de Deus. Só Santos, né? Essa cidade miserável. Essa aqui é uma cidade miserável. Desculpa, mas eu tenho muita raiva dessa cidade. Esse é o cinema que eu mais fui, né? Não era no Gonzaga, né? Até criarem o Cine Roxy. Eu vi a inauguração do primitivo Roxy, tá bom? 1936, por aí. Roxy de rua, uma casa assim, no estilo do Cine Royal lá de São Paulo, bonito, aquele art déco puro, né? É no mesmo local onde é hoje? No mesmo local onde fica hoje? Mesmo local, engraçado que ele vem passando por transformações, mas sempre naquele local. Aquele local era uma casa de cinema, no estilo da época, era um estilo de teatro. Ele imitava um Cine Royal de São Paulo, que era um cinema muito bonito, tinha um art déco lindo, né? Era muito parecido com o Royal, era um cinema lindo. Ali eu vi Branca de Neve, Sete Anões, vi o Vento Levou, vi tudo isso lá. Grandes filmes da época. Minha mãe ia ver filmes de adultos, né? Eu ia ver filmes da me eduquei no bom cinema, né? Aí, mais pra frente, o Cine Atlântico. E os cines de bairro? Hein? Cinemas de bairro? Eu ia pouco, porque eu sempre morei perto da praia com minha mãe. Eu morava ali no Gonzaga, quase. Entre o José Menino, entre o Canal 1 e o Gonzaga, eu sempre morei por ali. Eu não ia nos bairros. Agora, eu ia muito à cidade com minha mãe, porque o único cinema que passava matinê todo dia era o Cine Paramount na Praça Rui Barbosa, que se chamava Praça do Santo qualquer coisa. Daí o nome da igreja ali, né? Rosário? Praça do Rosário, Rua do Rosário. Era a Praça do Barbosa, Praça do Rosário, Rua do Rosário. Tinha o Cine Paramount, que era ali na esquina oposta à igreja. Era o único cinema que tinha matinê diárias. Porque os outros só tinham matinê em fim de semana, né? Sábado e domingo. Matinê, só tinha o cinema à noite. Às vezes tinha matinê com filme dupla, com 2 filmes. E minha mãe, que era cinemeira, ia muito lá. Me pegava o bonde, ia para a cidade, via lá 2 filmes, depois a gente ia para Confeitaria do Rosário, na Rua do Rosário, que hoje em dia é a Rua João Pessoa, né? Tomar chá com torradas de Petrópolis. Eu falo muito nessa torrada, uns amigos meus dão risada, né? Agora um amigo meu também no Rio, na confeitaria Colombo, conseguiu a receita dessa torrada aí. Eu vou ver se lança essa torrada em Santos. Escolar, onde a minha mãe, que era sempre professora primária, né, conseguiu transferência para o grupo escolar Cesário Bastos, lá na Vila Matias. E, naturalmente, eu fui para lá também, fiz o primário ali, né. Era um grupo na época lindo, né, tinha o Cesário Bastos,
Não, Cesare Bastos é o nome do colégio. Belegardi. Tinha um diretor Belegardi que ele andava olhando o chão, assim, se ele via um cisco desse tamanho, ele descia e pegava. Era um espelho, era uma limpeza que eu até hoje não lembro de coisa igual na minha vida. Esse grupo escolar. Uma maravilha. Eu me lembro até que eu nem terminei lá, porque eu sempre sofri de asma, né? Reserve sua passagem com Asma Tour. Eu não terminei no Cesário Bastos, o primário, terminei nessa escolinha particular, que era na Avenida Ana Costa, lá no fim, quase perto do próprio grupo escolar ali. Aí eu fui estudar no José Bonifácio, lá, no ginásio, né? Onde eu fui colega de classe da Cacilda Becker, por exemplo, né? Eu fiz os primeiros anos com ela, só os 2 últimos que não, porque eu estava no período da manhã, aí eu passei para o período da tarde e ela continuou de manhã, né? Senão eu teria ela no meu álbum de fotografia de formatura, né? Mas eu saía muito com ela, né? Com ela e a Cleide, né? Nos últimos anos, né? 4º, 5º ano, eu já estava com 14 anos, 15, né? 16. Tinha um colega de classe que o pai era, acho que era bem de vida, tinha um carro, emprestava o carro do filho. Fim de semana, né? Ele namorava a Cleide, que estava um ano atrás, Cleide Diácono, famosos atores, né? Eles pegavam a Cleide e a Cacilda, né? Me chamavam, vem com a gente para fazer companhia para a Cacilda. Eu fiz muito companhia para a Cacilda naquela época. Mas nunca namorei, não. Só quando ia dançar na Ilha Pochá, nos bailes de estudantes, do centro dos estudantes, ali na Humanitária. Aí eu fui estudar Direito em São Paulo. Entrei na faculdade de Direito do Largo São Francisco, nas Arcadas. Né? Fiquei doidando lá. Eu cheguei a fazer uns 2 anos, 39 e 40, o ano da guerra, né? Começa a guerra aí em 1939, 40. E estava levando bem a coisa, né? Como tinha aquele cunhado que acabou casando com a minha irmã, né? Era advogado, era no escritório da advocacia do Valdomiro Silveira, aqui em Santos. Né? Meu cunhado era o Miral Silveira, uma figura importante até de Santos, bastante esquecida pela cidade. Uma vez ele me questionou. Ele falou assim para mim, você não percebeu que você é músico? O que você está fazendo na faculdade de Direito em São Paulo? Eu sou advogado, não gosto disso também. Que também era asmático. Dizia, você está perdendo a saúde em São Paulo. Eu passo mal em São Paulo, né? Não me dou bem com aquela... Nunca me dei bem com o clima lá de São Paulo. Ele falou, você é músico, volta para Santos, vem morar com a gente, entra para o conservatório, que era muito bom, o conservatório da Antonieta Rude, uma das maiores pianistas brasileiras. Na opinião do Mário de Andrade, foi a maior pianista brasileira, Antonieta Rude. Não sei por que cargas d'água essa senhora tinha um conservatório em Santos, não em São Paulo, que era quando ela morava, né? Então o conservatório era muito bom. Eu disse, você entra lá e entra para Saldanha, tá? Recuperar a saúde que eu estava perdendo lá em São Paulo. Confesso que quando eu voltei para Santos e resolvi estudar música, né? Fiquei morando uns tempos com a minha irmã e o marido, que era o Miral Silveira. Eu morava num lugar muito paradisíaco, na ponta da praia, em Santos, no começo dos anos 40, era o Havaí. Era uma beleza indescritível, uma limpeza de mar. Eu confesso que eu entrei numa vadiagem muito grande também nessa época. Ao lado de que eu comecei a estudar música, eu também
O mar era muito bonito, tinha 2 canoas em casa, não faltava um outro vagabundo na rua para ajudar a botar uma das canoas no mar. E a gente dominava toda aquela extensão. Em frente eu morava ali, o outro lado do canal tinha a Praia do Góis, Praia do Cheira-Limão, a extraordinária Praia do Sangava, a praia da minha juventude, meus mares do sul, o meu Havaí. Demoraria tantos anos para eu ir ao Havaí um dia, que eu acabei indo um dia, mas eu já tinha o meu Havaí ali, né? A Ilha das Palmas um pouco adiante. A gente nadava toda aquela região. A gente atravessava o canal a nado ali, tudo aquilo, as canoas, a gente às vezes afundava as canoas e tirava a água delas, só de fala, né? E eu entrei nessa viagem muito grande também. E também as festinhas de fim de semana, né? Sábado e domingo, dançar. Eu sempre adorei dançar, fui um grande bailarino de salão. Também tive uma depressão, uma angústia estranha. Uma vez eu estava num cinema, eu fui ver num cinema no bairro do Macuco, até porque eu tinha perdido nos cinemas principais, um filme com a Ginger Rogers. How do you know when you're falling in love? Well, I don't make very much dough, and when I find myself wanting to spend $10 on a girl, well, then I know I'm falling in love. Ela tinha deixado a dupla com o Fred Astaire e quis ser atriz dramática. Eu tive curiosidade de ver esse filme dela, que eu tinha perdido. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do filme. Não lembro, eu não vou lembrar. In New York, we're happy. At Pocono, we're happy. In Seattle and New Orleans and Dallas, Texas, we could be happy. But not in Philadelphia. Agora eu fui ver esse filme lá no cinema, e vendo o filme, de repente o filme não abordava esse assunto de jeito nenhum. É um filme comum da vida de uma pessoa. De repente eu achei estranho a vida, o viver, né? O ser e o não ser. Achei tudo muito esquisito. E comecei a suar frio. No meio de um filme me acontece isso. Uma depressão, uma coisa esquisita. What are you going to do? I'm going to have this baby. I'll call him Tomfoil after my pop. He'll grow up to be proud of that name. And proud of his mother. Não contei para ninguém isso, mas passei, acho que talvez um ano com esse problema na cabeça, sem tomar remédio, sem consultar ninguém. Naquele tempo não era moda consultar psicólogos, essas coisas, né? A gente aguentava, né? Isso me brecou muito o estudo de música. Eu ia estudar piano e ficava pensando no ser, no não ser, a vida. E tudo isso no começo de uma virada minha para a música, né? Isso tudo me atrasava na música, né? Mas de qualquer maneira eu continuava estudando música, mas não tive o progresso rápido que eu precisaria ter tido, uma vez que eu estava começando tarde, né? E onde ficava o conservatório? Ali na 7 Rua 7 de Setembro. Deve estar lá no prédio aí. É o prédio dele. Que é o prédio até que foi a reforma. Primitivamente era uma casa comum, uma casa grande, né? Que alugaram lá, compraram, virou um conservatório. O grande conservatório musical de Santos, do Márcio Tamarim, né? Eu peguei tudo isso aí, os grandes professores que lecionaram ali. Sabino de Benedicti, grande professor da harmonia, eu estudei com ele. Antonieta Rude foi uma as 3 grandes pianistas brasileiras, são Guilmar Novaes, Madalena Tagliaferro e Antonieta Rude. Na opinião do Mário de Andrade, a Antonieta Rude era a maior das 3. Villa-Lobos, eu tive um dia de contato com ele. Ele visitou Santos, porque à noite ele ia dar um concerto no Coliseu de Santos, com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que desceu para ele fazer isso. Agora ele passou o dia no Conservatório Musical, que era da Antonieta Rude e do Márcio Tamarim. Ele era muito amigo da Antonieta Rude, a grande pianista da Antonieta Rude. Então ela convidou o
Villa-Lobos passou o dia no Conservatório de Santos. E eu atrás dele, né? A sala dele, eu ia atrás, né? Ouvi todos os papos que ele era muito dado, falou com a criançada mesmo, estudantes meninos, crianças, falou tudo lá, o mais que pôde. Nada especial deu com ele. Ele nem sabia quem eu era. Aliás, nessa altura não era nada dessas coisas. Era um compositor em projeto ainda. Mas foi realmente um momento inesquecível. Eu entrei no conservatório para saber música, aprender a solfejar, ler música, né? Teoria da música, essas coisas, mas piano eu comecei a perceber que eu não ia ser pianista. Ninguém vai ser pianista começando com 20 anos. É meio raro. Pode aprender a tocar piano, mas não vai ser um pianista. Então comecei a pensar em musicologia. Desde o começo eu brincava de fazer trechinhos de música, fazer pequenos pedaços de músicas ali no piano, entre o que eu estudava. Eu já estava sendo compositor, mas ainda não tinha muita consciência de ser compositor, coisa que eu adquiri realmente ao estudar harmonia com o Maestro Savino. Daí eu percebi que realmente o meu negócio era composição e deixei o estudo de piano. Deixei o meu estudo de piano. Eu devo ter, com isso, talvez aborrecido a minha professora parceira, mas eu tinha que trabalhar. Minha mãe dizia: você não vai arrumar um emprego? Você começou a estudar música com 20 anos, né? Vai levar anos para você ser alguma coisa e começar a ganhar a vida como músico. Arrumei um empreguinho de banco, eu fui bancário uns 3 anos. Um banco comum que nem existe mais aí. Mas aí eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal. E eu entrei lá. E fui bem sucedido, porque eu fiz concursos internos, melhorei de posição e cheguei à letra O. Quem trabalhava com valores, que é que eu trabalhava, né? Eu fazer uma vida musical, né? Junto com aquilo, né? Fui fazer uma vidinha paralela, né? Com a música, né? Porque ele faz, como minha mãe dizia, tão cedo não seria alguém na música para poder viver da música, né? E comecei a esboçar composições, né? Mais brincadeirinhas assim e tal. Mas fui fazendo peças, uma atrás da outra, assim. Curiosamente, nessa época eu vi também um filme do Kurosawa, Os Sete Samurais. E me impressionou muito nesse filme o domínio do ofício. Porque o filme é uma busca de 7 samurais que precisariam ser ótimos guerreiros para defender aquela aldeia ameaçada de bandidos, né? E me impressionou ali o domínio que eles tinham da luta, o domínio do ofício. Eu passei isso para a música, eu pensei, eu preciso ter esse domínio na música, né? Em 1948 foi fundado o Clube de Cinema. Havia uma unidade muito grande entre o pessoal, o próprio Gilberto também, que está aqui, o Gilberto também não pode ser esquecido, o Gilberto também fazia parte do primeiro time, assim, desse pessoal interessado. No tempo em que a gente, quando abriu o Clube de Cinema, veio o Lorival Gomes Machado, de São Paulo, aquelas conferências, Alex Guiani, o filme O Corvo, né, do Clouseau, né? Em 1950, resolveram ir para São Paulo alugar um filme, se empenharam para trazer um filme para a sessão inaugural do Clube de Cinema. Foi no Bandeirantes, Cine Bandeirantes, às 3 horas da tarde, no sábado.
Os 50 foram igual da época do debate no Brasil. E você discutir um negócio de trocar sotaque com aquilo. Opinião de muitos filhos e gosto pela discussão, coisa que acabou completamente aqui. Então, era um negócio assim que a gente esperava, ansiosamente, no final do filme, mas depois cada um dá sua opinião sobre o filme e discutia assim, muito a estética do filme, também o lado político, a mensagem, o todo, né? E era muito acalorado o negócio. Você participava acaloradamente pessoas, o Roldão, eu, o Maurício, começou a entrar nisso aí, esse Demar aí. Me meti muito em assuntos políticos também. Cheguei a entrar para o Partido Comunista Brasileiro, para a área de cultural, né? Aqui em Santos a gente tinha o Clube de Arte. O Clube de Arte era o velho clube de gravura do Mário Gruber, que foi meu amigo aqui de Santos. Ele fundou o Clube de Gravura de Santos. Eu me lembro que, pelo menos do pessoal aqui de Santos, você foi o primeiro que viajou, né? A gente ficou com aquela inveja. Olha, primeiro você dizer que poderia ter sido uma pequena inveja, eu vou dizer que eu sempre invejei você. Uma coisa que eu nunca consegui fazer, que eu tenho uma admiração profunda. Você conseguiu fazer sua obra, um emprego que te garantisse não alienar o seu trabalho, uma dependência econômica que te deu a pureza necessária para você fazê-la desimpedida. Isso realmente é um fato muito importante na cultura brasileira. O Mário Gruber resolveu ir para a Europa, largar Santos, tudo isso, e deixou o clube de gravura nas nossas mãos. Nós transformamos o clube de gravura num clube de arte. O clube de arte funcionava num prédio que a gente alugou aqui na Avenida na Costa, então um valor bem ao fundo, assim, e na Costa era depois da linha da máquina esquerda, para lá. Dava curso de pintura, curso de cerâmica. Aí não era só gravura, eram as outras artes também. E me encarregaram da parte musical. Essa foi a minha atuação nisso aí. O lado meu da música, eu acredito que foi fraco. Eu não fiz realizações assim do tipo dar um bom curso de música. Não tive tempo para isso. Agora, o que eu pude fazer foi, fiz várias palestras, né? Sobre música, levando discos. Eu comecei até a organização de um coral popular lá, mas que não foi para frente, não tive condições de levar isso adiante. Uma atuação que foi interessante, eu me lembro que eu fiz uma semana de Mário de Andrade muito boa aqui em Santos. Trouxe o Rui Santos a Santos, ele tinha feito um filme da casa do Mário de Andrade. Eu fiz uma exposição dos livros do Mário de Andrade.
Eu trouxe o Fernando Góes, que era um crítico literário que escreveu no jornal Última Hora, em São Paulo. Ele veio a Santos fazer uma palestra. Arrumamos o salão lá da Associação dos Médicos. Fez a palestra lá. O público não estava lotado, não estava cheio. Mas teve uma pessoa muito importante para nós, que foi a Patrícia Galvão, que esteve presente e escreveu uma matéria sobre isso depois. Outro setor que foi muito importante foi o teatro. Aliás, eu acho que ali nasceu o bom teatro amador santista. Foi o começo do teatro amador de Santos, do grande teatro amador de Santos. Graças principalmente a Gilberto Outram, que era irmã do Paulo Outram, né? E o marido, que é além de médico, um grande autor de peças para crianças, um dos melhores autores brasileiros. Então, graças ao relacionamento deles no mundo teatral, ele podia trazer a Santos a Escola de Arte Dramática, com Alfredo Mesquita. Eles iam dar pequenos cursos aqui. Acho que foi a primeira vez que fizemos em Santos, Ionesco. Ali no Clube de Arte mesmo, ali, em salinha pequena como essa aqui, com algumas cadeiras assim espalhadas, vimos coisas assim de teatro de vanguarda da época. Agora, a grande realização mesmo foram 2 peças teatrais montadas pelo Evaristo, não me lembro o segundo nome dele, que era um diretor teatral aqui em São Paulo, muito amigo da Gilberta, e que veio a Santos dirigir 2 peças, em que trabalharam o pessoal ali que trabalhava junto, que éramos nós, né? Eu não participei disso aí, mas o Oscar Sanfu, na peça Fora da Barra. Uma segunda peça, Queixa contra o Desconhecido, um grande cenário, um quadro pintado pelo nosso Marcelino, um grande amigo nosso, um grande pintor, escultor, embora anônimo, ninguém não era conhecido, mas era um excelente artista. Ele pintou até o quadro do personagem principal, que foi interpretado pelo Nascimento, que trabalhava na prefeitura. Aliás, sempre que eu me encontrava com ele, às vezes eu me lembrava dessa peça e ele pensava, e aquele quadro que o Marcelino fez, porque o quadro era dele, né? Ele pintou, sempre quis ter aquele quadro, ele nunca conseguiu, né, que está esse quadro. Do meu irmão Erasmo Garcia Mendes, uma vez ele me passou um pito, né? Me chamou a atenção. Falou, você deixou de estudar direito para ser músico. Me lembro que você mostrou entusiasmado no começo os seus métodos de piano que você estudava, mas agora você está perdendo tempo com essa atividade política. Afinal, o que você quer ser na vida? Aquilo me magoou, não é que me magoou, me calou fundo assim em mim, né? Eu pensei, realmente eu estou perdendo tempo, né? Não estou sendo o compositor que eu pretendi, né? Aí eu me decidi, vou largar essas coisas de política, tudo isso aí, essas atividades aí culturais. Eu passei a frequentar realmente, de fato, São Paulo, né? E é daí que vai nascer, depois com a nossa ligação com os poetas concretos, com o Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e a gente passa a pesquisar muito a poesia concreta como fonte material e inspiração para uma nova música que a gente queria, e a gente queria uma música nova que não fosse a música alemã, propriamente dita, né? Uma música de invenção nossa, né? Para o que a poesia concreta ajudou muito. Beba Coca-Cola, beba cola, beba cola,
Essa atividade nossa começou, evidentemente, em São Paulo, mas comemorava em Santos. Tinha também o Vili Correia de Oliveira, que nessa altura morava em Santos. E o próprio Klaus Dieter Wolff, que participou do movimento Ars Nova em São Paulo. A junção de todas essas ideias de música nova, de música antiga, aqueles velhos ideais do Ars Nova, encontraram em Santos uma cidade ideal para realmente ser desenvolvido. O Klaus, que vinha todo fim de semana aqui para Santos, e uma vez trouxe o seu conjunto coral de câmara, ele impressionou muito bem a cidade, sobretudo também outros musicistas aqui, como a Adriana e a Dulce do Conservatório Lavignac. Surgiu uma ideia nossa, junto com elas, de formarmos um coral também aqui em Santos. E para formarmos esse coral, nós criamos uma sociedade de base para esse coral, que foi a Sociedade Ars Viva. O primeiro ensaio do Madrigal Ars Viva, o Klaus chega e assim, de cara, naturalmente depois de esquentar um pouco as nossas vozes, fazer um pequeno teste assim, de naipes, verificar sopranos, contraltos, tenores e baixos, mas em vez de ele dar assim uma peça levezinha, meio água com açúcar, ele dá de cara a La Riva del Tebro, simplesmente de Palestrina, da Renascença. Hoje em dia que eu compreendo, aliás, logo depois a gente percebeu que era o certo. Ele deu de cara uma peça assim, exatamente típica do repertório que a gente ia ter que enfrentar dali para frente. O Teatro Independência é um teatrinho delicioso. Eu, com o nosso Madrigal Ars Viva, cantei lá muitas vezes. Tinha camarote, tinha camarim, tinha uns bastidores magníficos, um teatro tipo 300 lugares, assim. É um número de lugares que tem os teatros da Broadway, que são todos pequenos. Porque lá nos Estados Unidos eles querem ver o ator, né? Não querem ver de binóculo, assim. Querem ver o ator de perto, né? Então são teatros pequenos. Eu vi o Dancing do Bob Fosse em Nova York. Um teatro parece do tamanho dessa sala aqui. E com um palco enorme ali, um fosso para a orquestra, mas o teatro é pequenininho. Porque ninguém quer ver de binóculo, alto-falante na boca dos caras. Querem ver o som mesmo da coisa, né? E o Cine Independente, eu vi um panorama visto da ponte com o Leonardo Vilar, eu vi ali. Está fechado aquilo, abandonado. Podiam reconstruir lá dentro, né? E aí uma vez surge uma oportunidade em Santos de fazer, me propuseram o então presidente da comissão de cultura, naquele tempo não tinha Secretaria de Cultura, era uma comissão municipal de cultura que tinha um presidente. Me propôs, faz um evento de música aqui, aproveita que eu estou aqui, faz um evento que a prefeitura aqui vai apoiar. E a gente tinha feito em São Paulo um concerto muito bom da nossa música, minha, do Vili Correia de Oliveira, do Damiano Cotzella e outros, daquela nova música que a gente estava assimilando da Europa e fazendo ela aqui brasileira, né? Um concerto importante que fizemos junto à 5ª Bienal em São Paulo, em 1961, um concerto no Teatro Cultura Artística, que
foi televisionado ao vivo pela TV Celso, que nem existe mais. Eu propus, vamos fazer esse concerto então em Santos. Eles, muito bem, a gente faz o concerto, mas faz outros eventos aí, vê se faz mais alguma coisa. Foi uma semana. Então eu vou ler umas palestras, né, umas 3 palestras, eu mesmo fiz uma delas. Roberto Schinovenberg fez outra, o Vili Correia de Oliveira fez outra. Fiz umas audições de música eletrônica em discos, né, porque não se fazia isso no Brasil direito ainda. Música eletrônica é uma estética, é uma música em que não entra instrumento, não entra aquilo que se chama música, mesmo não entra ali exatamente. Era outro papo. Então só podia fazer através de discos isso aí. E foi uma semana de música contemporânea no ano de 1962. Foi muito bem sucedida, repetimos do concerto, vieram todos os músicos de São Paulo, foi feito aqui no teatro que tem ali no Gonzaga, que hoje em dia está até abandonado, foi Teatro de Independência, foi tudo muito legal. Mas se chamou Semana de Música Contemporânea, não tinha pretensão a mais nada aí. Aconteceu que em seguida a isso a gente foi para a Europa, né? Eu e meus companheiros. E para surpresa minha, quando eu cheguei, eu fazia parte da Comissão de Cultura. E a ideia que eu tive, a minha contribuição, foi fazer o que eu chamei de segundo Festival Música Nova, considerando o do ano anterior, que não teve esse nome, mas considerando o primeiro. Então aquele seria o segundo Festival Música Nova. E foi um festival muito importante porque nele fizemos as estreias de obras altamente experimentais. Foi o nosso momento, acho que mais experimental em termos de música, da minha parte do Vili Correia. Eu apresentei o meu Nasce e Morre com texto do Haroldo de Campos e o Vili, Um Movimento Vivo com texto de Décio Piatari. 2 músicas que não eram nem música do ponto de vista da música, eram praticamente uma trituração de fonemas. Gilberto, nós também colaboramos com você muito naqueles primeiros festivais de música do Arte Viva. Também, exatamente. Até fiz um programa. Sobretudo o terceiro, que era já em plena ditadura, em 64. Isso, a gente não tinha condições de fazer. Então a gente tinha essa ligação, não era só um negócio bisolado de cinema. E eles aconteciam aonde? Variava muito o lugar. Naquele tempo não tinha nem teatro, a gente usava muito Aliança Francesa, cultura inglesa, americana, Aliança Francesa, italiana, agora é um prédio alto que tem ali, mas tinha uma cultura italiana ali no meio da costa, que eles abriam muito salão. A gente fazia em locais pequenos, né? Porque o público era pequeno, né? Ninguém tinha interesse nesse tipo de música. Não tem até hoje, na verdade, música nessa linha assim. Mas naquele tempo não tinha interesse nenhum. Era uma coisa que ele fazia para 15 pessoas, 13, 20. A gente até competia entre os colegas. O meu concerto foram 15 pessoas, mas o meu só foram 5. Quanto menos era mais importante. Quanto menos melhor. Porque era mais de vanguarda e assustou mais a turma, né?
Eu que nunca tinha ido a campo de futebol, uma vez quis ir aqui. Um sábado à tarde fui ao campo ver o Santos jogar para ver o Pelé. Um jogo contra o Corinthians, que o Santos ganhou, acho que de 5-2 nesse jogo aí. Então eu fui num bom dia, porque eu vi o Pelé fazer coisas realmente extraordinárias, como ele fazia. Aqui é a ponta da praia da minha juventude, dos meus 18, 20 anos. Eu morei aqui 2 vezes nesse bairro, numa rua ali adiante. E não faltava um vagabundo na rua da minha idade para ele botar uma canoa na água. A gente andava por tudo isso aqui, até de noite às vezes. Naquelas praias ali, Praia do Góis, o Forte ali, o Forte Itaipu, o outro lado. Esse mar era nosso, absolutamente nosso. Eu chamava até isso de Mares do Sul. Afinal, estamos no Atlântico Sul. E também, curiosamente, quando os militares implantaram aquela terrível ditadura, uma vez o Billy Correia de Oliveira, meu amigo, compositor, desceu de São Paulo assustado, dizendo que estavam prendendo todo mundo lá porque tinham, às vezes só porque a pessoa tinha fotografias de viagens, lembranças. Eu tinha muitas das minhas viagens que tinha feito ao lado comunista da Europa, fotografias, tudo isso aí. Então juntamos tudo aquilo que eu tinha de lembranças, souvenirs, tudo aqui, livros, sobretudo, viemos aqui na Ponta da Praia, nesse local que jogamos tudo no mar. E nunca desacreditou da cidade de Santos. O compositor Cláudio Santoro, com quem eu tive algum convívio nos anos 50, ele me dizia que era perigoso morar em cidade bonita, porque tinha morado no Rio de Janeiro e tinha se mudado para São Paulo. Porque a beleza assim, de praia, mar, tudo isso aí, torna a gente preguiçoso. Isso eu reconheço que é verdade, porque eu fui bastante preguiçoso na minha adolescência, minha juventude. Eu poderia ter estudado e trabalhado mais, mas não me arrependo, ou seja, até mais vagabundo se voltasse aquele tempo. Pegou isso?